Capítulo 9. Das trevas à luz. Em busca da verdade que nos orienta e constrói rumo à perfeição. O que temos afirmado neste livro não está assente no ar, nem é fruto apenas de uma escola filosófica ou de uma opinião pessoal. Nossa afirmação de fé não é cega, mas sim uma afirmação baseada em conclusões extraídas de teorias complexas, que foram cabalmente demonstradas em nossos livros e nesta exposição simples não podem ser repetidas. Quem quiser aprofundar seu conhecimento poderá encontrar naquelas teorias as razões últimas destas nossas afirmações, desde as primeiras causas até suas derradeiras e resolutivas consequências, que confirmam as teorias e que são também suportadas por uma vida inteira de controle experimental, em contato direto com a realidade dos fatos. Isso nos oferece, em relação aos problemas da vida e do espírito, a vantagem de podermos pisar no terreno firme dos fatos e permanecer apegados à realidade da vida prática, tendo como objetivo a nossa utilidade. Assim, de tudo o que falamos, podemos dar uma explicação objetiva, sem derivar para abstrações filosóficas. Nossas teorias estão baseadas na razão, na observação dos fatos, na ciência positiva. O que vamos explicando não foi aprendido apenas nos livros, nem é repetição do que se costuma dizer neste terreno, mas representa um material inédito, porque foi sobretudo vivido, experimentado e controlado na luta e no sofrimento. Não estamos repetindo lições aprendidas de cor, mas sim oferecendo as conclusões de uma vida de pensamento dedicada ao esforço de compreender, de uma vida de amarguras por não ter querido aceitar os caminhos vulgares do mundo. Foi principalmente por intermédio da minha própria experiência e não por intermédio da experiência dos outros que quis enfrentar e resolver o problema do conhecimento, esta tão tormentosa questão para o homem em todos os tempos. E assim, chegamos a perspectivas que são diferentes daquelas comuns e que, por serem originais, podem parecer erradas se forem medidas com o metro formal das verdades tradicionais. Com o nosso método, porém, atinge-se a grande vantagem de poder falar sem repetir coisas aprendidas dos outros e de estar, por isso, bem convencido do que se diz, sendo esta a melhor maneira para convencer os outros. O que mais fortifica a transmissão de ideias e determina a persuasão não é o método de convencer à força tratando de impor as próprias ideias, pois isso desperta o instinto de defesa, mas sim o método de falar a linguagem simples e sincera de quem está convencido da verdade que representa. A vida exige que o fruto brote de sua própria origem. Para chegar a transmitir a chama da própria convicção, é necessário possuí-la, pois de outra maneira não se poderá transmitir senão o gelo da própria indiferença. O que tem poder não são as palavras, que vão da boca para o ouvido, mas sim a vibração ardorosa do coração e da mente, que se dirige ao coração e à mente do próximo. A verdadeira conversa não se dá com palavras, mas se faz interiormente, por sua própria força, de alma para alma. A arte da oratória é outra coisa, é fruto artificial, fingido, que pode ser agradável para observar, mas que não serve para digerir, porque não contém alimento. Ao contrário, a verdadeira convicção abala as mentes e sabe nos dar palavras que nos ajudam a chegar a esse resultado, palavras substanciais e poderosas, que são as únicas a possuírem esta força. Quando eu era moço, o maior choque que recebi ao primeiro despertar da minha mente nesta nossa terra foi-me a perceber da presença da mentira. Na pesquisa que me dediquei para saber em que espécie de mundo me encontrava,
Essa foi uma descoberta bem dura, tanto mais porque eu tinha uma sede desesperada por algo de fato justo, sinceramente honesto e verdadeiro. E tudo se apresentava de tal maneira correspondente à aparência de verdadeiro que me fazia acreditar na sua genuinidade sem suspeitar de nada, até eu fazer a triste descoberta. E o pior ainda é que muitos se ufanavam de usar esse meio para enganar e vencer o próximo. Então me perguntei em que mundo infernal tinha nascido. Um mundo onde dominavam a ausência de Deus e a presença das forças do mal. Esta foi a verdade que saltou à minha vista tão logo comecei a olhar atrás dos bastidores das aparências. Tudo isto me poderia ter passado despercebido, mas infelizmente eu tinha o instinto de querer olhar as coisas também por dentro, para conhecer o segredo de sua estrutura e de seu funcionamento, desde os brinquedos de menino até a grande máquina do universo. Fiquei desiludido, mas isso não perturbou minhas pesquisas. Então, em vez de cair no desânimo e no pessimismo, continuei a minha busca, como quem procura um tesouro escondido sem o qual não pode viver, e fui escavando ainda mais fundo para descobrir qual era a última verdade e o que havia de real atrás dessas enganadoras aparências do mundo. Foi uma pesquisa longa e dura, porque escarnecida como coisa inútil por uma maioria que buscava objetivos diferentes. Foi uma pesquisa condenada, porque a procura da puríssima verdade por trás das verdades fictícias incomodava a todos, pois revelava muitos jogos de interesses que eles desejavam conservar escondidos. Então me encontrei sozinho, sendo não apenas desprezado por não fazer negócios para amontoar dinheiro, a coisa mais importante segundo a opinião geral, mas também culpado por buscar a verdade e trazê-la à tona. Porém, um instinto indomável me dizia que tinha de existir com toda a certeza um mundo melhor, em algum ponto para além deste nosso, um mundo onde reinasse a justiça em vez da força, a sinceridade em vez do engano, a inteligência em vez da ignorância, a verdade em vez da mentira, a bondade em vez da maldade, a felicidade em vez do sofrimento. E uma vez que eu tivesse descoberto esse outro mundo, o que mais almejaria era encontrar o caminho para chegar até ele. Considerava-me como se estivesse encerrado numa prisão escura, sem portas nem janelas. Mas percebia por intuição que além das paredes duras havia o ar livre e a beleza do céu na luz do sol. Para chegar até lá, escavei sozinho, nas trevas, com as unhas a sangrarem, atormentado pelos sofrimentos da reclusão. Escavei as pedras duras da parede espessa, desalentado e às vezes esgotado. As pedras iam caindo uma após a outra, até que um belo dia um raio de luz apareceu, anunciando-me que tinha encontrado o caminho para a libertação. Até agora foram afastadas 17 pedras. Para que nada se perdesse da experiência do meu trabalho, nem para mim, nem para os outros, para que nada se perdesse da visão sempre mais ampla e bela que aparecia lá fora, eu gravava todas as concepções em minha mente e as descrevia em livros. 17 pedras significam 17 livros. Outra pedra está caindo agora, que estou escrevendo o 18º livro. Aparecem assim horizontes sempre mais vastos, planícies e montanhas, cidades e rios, o mar e o céu, a luz do sol que tudo ilumina, dissipando as trevas da prisão e aquecendo também os duros corações dos prisioneiros, a quem ofereço o fruto deste trabalho, para que também eles cheguem a compreender o caminho da libertação. Cada um, ao nascer,
traz consigo certos instintos construídos por ele mesmo em existências passadas e sente-se impulsionado a segui-los, sejam bons ou maus, encontrando-se acorrentado a eles pela mesma irresistível e fatal força que liga o efeito à causa. Ora, o instinto que me guiava, antes que eu, observando e raciocinando, pudesse compreender tudo, exigia que a minha vida não fosse um inútil desperdício de forças em busca de miragens, como depois vi que muitas vezes acontece na Terra, mas sim uma construção sólida, fundamentada no terreno seguro e inabalável dos valores eternos, em vez de apoiada nas areias movediças dos valores fictícios e caducos do mundo. Talvez por ter experimentado bastante e por ter aprendido a lição, não me pertencesse mais a prova de cair vítima das mais comuns ilusões humanas, tais como a riqueza, o poder, a glória, as satisfações materiais, etc. Tão somente pelo olfato sensibilizado, percebia logo que elas eram apenas engodos. Precisava, assim, fazer da vida um uso diferente do comum, uma verdadeira obra de construção e não uma escola de ilusões, as quais não podiam mais me enganar. Para construir, era necessário um terreno firme onde pudesse fixar os alicerces. Percebia por intuição que esse terreno tinha de existir, mas na terra era difícil encontrá-lo. Alguns raios de luz apareciam aqui ou acolá, nas religiões, nas filosofias, na ciência, porém fracos, desconexos, torcidos, disfarçados, sepultados no fundo das formas. Era necessário iniciar tudo novamente. E assim foi feito. Trabalho duro, cujo fruto oferecemos neste e nos outros livros a aqueles que desejarem se orientar para fazer das suas vidas a mesma obra de construção sólida à qual nos referimos. Para dar uma orientação à minha conduta na vida, era preciso, antes de tudo, conhecer o lugar aonde eu acabava de chegar. Por que tinha nascido e por que tinha de viver esta vida presente? Para onde se dirigia este caminho? Teria eu que dirigi-lo? Mas, para resolver o meu caso particular, tinha de encontrar também resposta para as mesmas perguntas relativas ao caso geral. Perguntava aqui e ali, mas não obtinha resposta satisfatória. Parecia que meus semelhantes não sabiam o suficiente dessas coisas para responder de uma maneira exata, ou então não tinham muito interesse em conhecê-las. Talvez porque estivessem preocupados com alguma outra coisa mais importante, ou então desesperançados por não terem encontrado respostas adequadas às suas indagações. O que mais os atraía e prendia eram as ilusões do mundo, nas quais mais acreditavam, embora todos vissem a todo momento que elas acabavam sepultadas juntas com o nosso corpo no túmulo. Foi assim que, para satisfazer meu desejo ardente de orientar sabiamente minha vida, comecei sozinho o trabalho de pesquisa com todos os meios ao meu alcance, tanto os da cultura como os da intuição, da observação e do sofrimento, olhando e controlando, por dentro e por fora, tudo o que acontecia comigo e, na medida do possível, também com os outros. Juntando os extratos de conhecimento adquirido na Terra, completando-os com o raciocínio e a intuição, foi possível fundir, num sistema unitário e orgânico, os muitos elementos separados e obter a visão global do universo. Assim, cheguei a me encontrar hoje na posição de quem pode não somente viver completamente orientado a respeito da sua própria vida, mas também oferecer a quem precisar, como eu precisei, as respostas para as perguntas fundamentais que dizem respeito à nossa existência. Eu tinha necessidade absoluta destas respostas,
porque não conseguia compreender como fosse possível percorrer este trajeto, que é o caminho da vida, sem conhecê-lo. É lógico que viver correndo ao acaso como um cego, atrás de tentativas, para cair finalmente em desilusões, não representa um trabalho construtivo, mas sim um louco desperdício de nossas forças. Assim cheguei à maior conquista da minha vida, que é ter descoberto a presença sensível da lei de Deus. Todos sabem e falam da existência de Deus, da sua presença e da sua lei. Outra coisa, porém, é perceber essa presença, vendo como ela está operando tanto nos grandes acontecimentos da história como nas pequenas ocorrências de cada ser. É completamente diferente ver que a todo momento a lei de Deus está funcionando ao redor e dentro de nós, e que apesar da nossa vontade de nos subtrairmos a ela com nossa revolta, ninguém pode fugir da lei, pois todos devem permanecer sujeitos a ela. Foi assim que atingi a grande satisfação de constatar que, de fato, quem manda é Deus e que, assim, a vida não é dirigida pela prepotência do homem, mas sim pela sabedoria, bondade e justiça divinas. Então, quando o patrão maior, que está acima de todos, é Deus, o que temos a temer? Vi, então, que bastava isso para transformar em otimismo salvador o desespero dos sofredores, a tristeza dos desamparados e o natural pessimismo dos honestos condenados que vivem neste nosso mundo. Então, pela ajuda que esta tão grande esperança nos dá, é possível aceitar a dura prova de uma vida na terra. Assim sendo, a vida pode se tornar uma festa também para os sofredores e os deserdados. Possuímos, desse modo, o tesouro de uma alegria confortadora para nós e para os outros. Quem faz tudo isso ser visto, ajuda a bondade de Deus a descer e a se manifestar na terra, tornando-se seu operário, enquanto por semear felicidade para os outros, também semeia felicidade para si mesmo. Pode-se objetar, porém, que tudo isso já é sabido por nós e constitui a pregação de todas as religiões. E é verdade, esta esperança já existe, mas como coisa longínqua e nebulosa, apoiada só na fé. Esperança duvidosa, pois só pode se realizar numa outra vida, desconhecida, que para nós, vivos, perde-se no mistério da morte. A novidade consiste em apresentar esta esperança como realidade positiva, verdadeira, porque não somente demonstrada com as provas da razão e da ciência, mas também submetida a um processo regular de experimentação, confirmada pela nossa própria vida, que nos mostra como são verdadeiros os princípios em que se baseia aquela esperança. Nosso problema agora resume-se tão somente a deixar os outros tocarem esta outra realidade com as próprias mãos, como nós a tocamos, para que assim possam tirar desse conhecimento a certeza, o otimismo e a força que ele nos deu. E esta também é a razão pela qual escrevemos estes livros. Final do capítulo 9.